Fala pessoal, graça e paz a todos, que Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um conteúdo. Estamos dando continuidade à nossa série na Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. São 32 capítulos, o total dessa confissão, e nós estamos abordando de forma assim, bem trabalhada, um pouquinho mais lento, para que vocês possam entender tudo o que essa confissão ela vai trabalhar, o que ela vai abordar. Nós já gravamos 2 vídeos aqui, certo? Um vídeo introdutório explicando para vocês o que é a Confissão de Londres, que inclusive estou com ela aqui na mão, ó. Confissão de Fé Batista de Londres, estou com ela aqui em mãos. E trabalhamos também já o primeiro capítulo, que é quando essa confissão ela vai tratar a respeito das Sagradas Escrituras, o que é a Bíblia para nós cristãos, o que é a Bíblia para nós reformados, batistas particulares, o que é que a Bíblia ela representa para nós como um todo, como palavra de Deus, quais são os livros pertencentes. Então, está muito interessante o primeiro conteúdo do primeiro capítulo, certo? Mas, de qualquer forma, eu convido vocês a assistirem também o vídeo introdutório, que foi um vídeo que deu conhecimento a vocês do que se trata essa confissão. Talvez vocês estejam reparando que a imagem ela pode não estar 100% do agrado, porque esse vídeo específico eu estou fazendo em forma de live. Então, estou disponibilizando em forma de live, o que faz a qualidade cair um pouco mais. Então, peço a compreensão de vocês, certo? Mas eu garanto que o conteúdo ele vai estar muito abençoador, muito edificante. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2 dessa confissão, que vai falar sobre Deus e a Santíssima Trindade, que é algo que causa, às vezes, um pouco de dúvida em nós a respeito da Trindade, se Deus é 3, se Deus é 1, nós adoramos a um Deus só, ou nós adoramos a 3 deuses? Como é que fica todo esse esquema? Nós vamos trabalhar aqui como é que a confissão vai abordar esse conteúdo, esse tema da Santíssima Trindade. Então, esse capítulo é mais curto, só são 3 parágrafos apenas, bem menor que o capítulo anterior. Então, eu vou ler rapidinho e depois nós vamos destrinchar minuciosamente, ponto a ponto, do que essa confissão está dizendo, como que ela está trabalhando cada um desses pontos, tá certo? Então, vou ler aqui para vocês podem acompanhar, se vocês tiverem algum aplicativo, ou se vocês tiverem essa confissão aí também disponível para vocês podem acompanhar junto comigo essa leitura. Mas nós vamos entender o que é que nós acreditamos a respeito da Santíssima Trindade e sobre Deus. O texto diz assim: o Senhor, nosso Deus, é apenas um único Deus, vivo e verdadeiro, cuja subsistência está em si mesmo e é de si mesmo, sendo infinito em ser e perfeição. A sua essência não pode ser contida por ninguém além de si mesmo. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, nem partes ou paixões, o único que possui imortalidade e habita na luz da qual nenhum homem pode aproximar-se, sendo imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, infinito em todos os sentidos, imensamente santo, sábio, livre e absoluto, operando todas as coisas de acordo com o conselho de sua imutável e justíssima vontade, para a sua própria glória. Ele é sobremodo amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo, profuso em bondade e verdade, aquele que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Também é o galardoador dos que diligentemente o buscam e, não obstante, é extremamente justo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado. De forma alguma ele inocentará o culpado. Parágrafo 2. Somente Deus, possuindo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança em si mesmo, é, em e para si mesmo, todo suficiente, não tendo necessidade de nenhuma criatura que haja feito, tampouco auferindo glória alguma delas, mas somente manifestando a sua própria glória nelas, por elas, para elas e sobre elas.
Ele é a única fonte de todo ser, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Além disso, Deus é o mais soberano domínio sobre todas as... Deus tem, né? Deus tem o mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por elas, para elas ou sobre elas o que quer que lhe agrade. À sua vista, todas as coisas estão desveladas e manifestas. O seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de forma que nada lhe é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos. Como criaturas, anjos e homens devem ao seu Criador todo tipo de adoração, culto e obediência, além de tudo o que mais lhe agrade requerer deles. Último parágrafo. Nesse ser divino e infinito há três subsistências: o Pai, o Verbo, ou o Filho, né? O Espírito Santo, que são de uma mesma subsistência, poder e eternidade, cada um tendo a completa essência divina, a qual, porém, permanece indivisa. O Pai não procede de ninguém, não sendo gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Todos são infinitos sem começo. Portanto, há apenas um Deus, que não deve ser dividido em natureza e ser, mas distinguido por diversas e peculiares propriedades relativas e relacionais pessoais. E relações pessoais. A doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e da nossa reconfortante dependência dele. Amém? Então é isso que diz a confissão. Aqui a confissão ela não pretende inventar nada novo, mas sim resumir de maneira fiel o que a Bíblia revela sobre Deus, da forma como Deus é único e verdadeiro. Mas vamos abordar frase por frase, cada parágrafo desta confissão histórica, e ao final espero que você esteja mais fascinado com a glória de Deus e mais firme na doutrina que sustenta toda a fé cristã. Então, o primeiro parágrafo vai tratar sobre a natureza de Deus e os seus atributos. A confissão começa dizendo que o Senhor nosso Deus é o único Deus, vivo e verdadeiro. Aqui já somos lembrados da exclusividade de Deus. Ele não é um entre muitos, ele é único, é vivo, é verdadeiro. Nós não adoramos uma força impessoal, como no panteísmo, nem um ídolo sem vida, como nos sistemas politeístas. Ele é pessoal, real, eternamente autoexistente. Em Jeremias 10:10 é falar, né? Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é Deus vivo e o Rei eterno. A confissão ainda vai dizer, cuja subsistência está em si mesmo e de si mesmo. Isso significa que Deus não depende de nada nem de ninguém. Ele existe por si mesmo, ele é autoexistente. Aqui o termo utilizado é aceidai. Aceidai é a doutrina que afirma que Deus tem em si mesmo o fundamento da sua existência. Nenhum outro ser no universo pode dizer isso. Tudo que existe depende de algo de fora para existir. Mas Deus, ele simplesmente é. Eu sou o que sou, né? É o que ele afirma lá em Êxodo 3:14. A confissão vai dizer também que ele é infinito em seu ser e perfeição. Essa frase aponta para a imensidão de Deus. Ele não tem limites, nem de espaço, nem de tempo, nem de poder. E mais, tudo que há em Deus é perfeito. Ele é a plenitude de todo bem, de toda beleza e de toda verdade, cuja essência não pode ser compreendida por nenhum outro a não ser por ele mesmo, né? A confissão vai dizer isso. A essência de Deus não pode ser compreendida por nenhum outro a não ser por ele mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus ele é incompreensível. Isso não quer dizer que nós não podemos conhecê-lo, mas que não podemos conhecê-lo plenamente, na sua plenitude. Deus ele é infinito. Nós somos finitos. Nós teremos um fim. Portanto, nossa mente jamais abarcará
tudo que ele é, mas tudo que ele se revelou a nós. Isso é o que sabemos de Deus. Nós não conseguiremos compreendê-lo na sua plenitude, mas conseguimos compreender Deus com inteireza, de acordo com aquilo que ele desejou revelar a nós. De forma que o que sabemos de Deus é verdadeiro, ainda que não seja tão exaustivo. A confissão segue. É um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Essa parte combate qualquer noção de que Deus tenha um corpo físico. Ele é espírito, como diz lá em João 4:24. Sem paixões aqui não significa que Deus não ama, não se ira ou tem qualquer senso de justiça. Não. Mas o que quer dizer esse texto com sem paixões implica dizer que ele não é governado por emoções instáveis como nós somos. Ele é imutável em seu ser. Não reage como um ser emocionalmente descontrolado, ele age segundo a sua santa vontade. A confissão ainda vai dizer que ele é o único que possui imortalidade, habitando numa luz inacessível. Só Deus é imortal em essência. Ele não apenas vive para sempre, mas ele é a própria vida. Ele habita numa luz inacessível, ou seja, sua santidade e glória são tão intensas que nenhum ser criado pode suportar a sua presença plena. Nós vamos encontrar isso lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. A confissão ainda vai dizer que ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, infinito em todo aspecto. Aí vamos desacelerar aqui. Essas palavras são chamadas de atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, qualidades que pertencem somente a Ele. Imutável, Deus não muda. Nós não temos essa qualidade, nós estamos mudando a todo momento. Uma coisa que você desejou ser quando criança, você já não quer ser mais. O seu aspecto físico, quando criança, já se alterou agora na sua velhice. Mas Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é imenso. Ele não está contido em lugar nenhum. Não há nada que possa dizer que Deus está aqui, Deus está nessa igreja somente, ele cabe nesse espaço. Não, ele não está contido em lugar nenhum. Mas ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Deus não teve começo e não terá fim. Vai dizer também que ele é incompreensível. O que quer dizer isso? Nós não podemos sondá-lo na sua totalidade, né? Como nós já falamos aqui. Ele é todo poderoso. Nenhuma força o limita. Ele é infinito em todo aspecto. Ele é pleno em tudo, em amor, em justiça, em poder, em todos os aspectos, Deus é infinito. A confissão ainda vai abordar que ele é santíssimo, absolutamente sábio, totalmente livre, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, imutável e justíssima para a sua própria glória. O que quer dizer tudo isso? Nessa parte, nós vamos ter contato com os atributos morais de Deus. Primeiro, ele é santíssimo. Ele é separado de todo o pecado. Em segundo lugar, ele é absolutamente sábio. Ele não comete erros. Ele sabe de todas as coisas. Em terceiro lugar, ele é totalmente livre. Ninguém tem o poder de obrigá-lo a nada. Ninguém pode persuadir a Deus. Ele é completamente livre. E, por fim, ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, imutável e justíssima para a sua própria glória. Isso quer dizer que tudo que Deus faz visa a exaltação do seu próprio nome. Tudo que Deus faz é para glorificar a si mesmo, é para ter a glória. A confissão segue e vai dizer que ele é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, abundantíssimo em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Agora a gente consegue ver a face mais terna desse Deus, né? Como esse Deus eterno e maravilhoso. Em primeiro lugar, ele é cheio de amor. Ou seja, Deus não apenas ama, ele é o próprio amor. Assim como ele não tem uma vida eterna simplesmente, ele é a própria vida, aqui também ele não ama demais, ele é o próprio amor. Mas ele também é gracioso,
ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele nos deu a nossa salvação. Ele nos deu a possibilidade de termos contato com ele diretamente. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Mas ele também ele é misericordioso. Ele retém o castigo que merecemos. Enquanto a graça é dar para nós o que nós não merecemos, como um relacionamento pessoal com ele que nós não merecemos, a misericórdia é não nos dar aquilo que merecemos. Nós merecíamos a condenação, aqui e agora, mas ele retém o castigo que merecíamos. Mas ele também é longânimo, ele é muito paciente. Quantas vezes você tem pecado, quantas vezes você tem entristecido o Espírito Santo, mas Deus, ele é paciente. Ele perdoa, e note, a confissão, ela está ecoando aqui nessa parte o texto de Êxodo 34, versículo 7. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Não há nada tão sombrio que esteja fora do alcance da misericórdia de Deus. Mas a confissão segue falando que ele é o galardoador dos que o buscam diligentemente. E, como além disso, justíssimo e terrível em seus juízos, odiando todo o pecado, e que de modo nenhum terá por inocente o culpado. Aqui vemos o equilíbrio de Deus, né? Deus é amor, mas também é justiça. Ele galardoa os que o buscam, sim, mas também julga com retidão. Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecador impenitente e não inocenta o culpado. O padrão de justiça de Deus não pode ser burlado. Ninguém corrompe Deus. A gente está cheio de casos, principalmente no Brasil, em que o STF ele pode ser comprado, ele pode ser corrompido, as justiças de primeira instância, de segunda instância, podem ser compradas, deturpadas, mas isso não acontece com Deus. Ele não pode ser burlado. Isso nos aponta para a cruz, pois é na cruz que o amor de Deus e a justiça de Deus se unem, se encontram. Esse é o fim do primeiro parágrafo, maravilhoso, não é? O segundo parágrafo vai falar sobre a autossuficiência e a soberania de Deus. Ele começa dizendo que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Isso significa dizer que ele não precisa de nada fora de si. Ele não nos criou, ele não criou o mundo porque ele estava solitário ou carente. Ele é plena vida e glória em si mesmo. Deus não sente falta de nada. Deus nos criou porque ele queria ser adorado, ele sente falta de alguém com ele. Não, ele é autossuficiente em si mesmo. O texto continua dizendo que ele é suficiente em si mesmo, não necessitando de nenhuma das criaturas que fez, nem delas obtém glória, mas somente manifesta a sua própria glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. A criação não acrescenta a glória a Deus. Ela revela a glória que ele já possui eternamente. Você percebe o quanto isso é libertador? Deus não depende de nós. Logo, nosso serviço é privilégio, não necessidade divina. Se Deus o chama para ser um adorador, que o adore em espírito e em verdade, não é porque ele precisa disso, mas é porque ele está te dando a oportunidade de um relacionamento pessoal com ele. O texto segue dizendo que ele é o único fundamento de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Essa frase está fazendo um comparativo, né? Está evocando aqui, está ecoando Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus, ele é a fonte, ele é o meio e ele é o fim de tudo, de todas as coisas. O texto segue dizendo o seguinte: tem sobre elas soberano domínio, para fazer por elas, para elas ou sobre elas tudo quanto quiser. Isso significa dizer que Deus ele é Senhor de tudo. A sua vontade não pode ser frustrada. Jó vai falar sobre isso, né? Jó 42, versículo 2. Depois que Jó passa por toda aquela turbulência, ele vai dizer: Senhor, agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E é isso que a confissão está querendo dizer. E ele ainda segue falando mais. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Seu conhecimento é infinito
infalível e independente da criatura. Deus não aprende, Deus não descobre, Deus não é surpreendido, você não pode pegar Deus de surpresa. Deus conhece todas as coisas de uma só vez, eternamente. O que aconteceu no passado, ele sabe de tudo, o que está acontecendo, ele sabe também o que vai acontecer. De sorte que para ele, nada é contingente ou incerto. Isso quer dizer que não existe acaso para Deus. Tudo está dentro do escopo da sua providência. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. O que Deus planeja, faz e ordena, absolutamente tudo é santo. Você já parou para pensar? Tudo que acontece na sua vida, Deus está sendo glorificado. E todas as decisões, por mais que nós não entendamos a princípio, é uma decisão santa, é uma decisão justa. Ele encerra o segundo parágrafo dizendo o seguinte: para ele é devido, por parte dos anjos, dos homens e de toda outra criatura, qualquer serviço, adoração ou obediência que, como criaturas, lhe devem e tudo quanto ele lhes requer. Adorar a Deus não é uma opção, meus irmãos. Adorar a Deus é um dever. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Assim ele encerra esse parágrafo segundo da confissão. E nós caminhamos então agora para o último parágrafo 3, que começa dizendo, que vai falar agora mais especificamente da Santíssima Trindade. E ele começa dizendo que na unidade da divindade há três pessoas, né, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus, que é o Pai, Deus, o Filho, né, ou a Palavra, e Deus, o Espírito Santo. Aqui está o coração, irmãos, da fé cristã. Um só Deus em três pessoas, não três deuses. Não Deus que muda de forma, mas um Deus que é triuno. Todos iguais em poder, glória e eternidade. O texto da confissão segue dizendo que o Pai não é de ninguém, nem é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isso é teologia pura. O Pai não é gerado, nem procede. O Filho é eternamente gerado. E isso não fala de criação, certo? Mas de relação eterna que Cristo sempre teve com o Pai na eternidade. Ele é gerado do Pai, então em que sentido? Ele foi criado por Deus? Não, ele é gerado eternamente. Você pode voltar no tempo quanto for, você nunca vai encontrar Jesus sendo criado, porque Jesus ele é eterno, ele é, entendeu? Ele não passou a existir. Por isso que quando nós entramos naquela discussão de que se Deus existe ou não, é correto dizermos que Deus não existe, porque tudo aquilo que existe, em algum momento passou a ser criado. E Deus, ele nunca foi criado. Jesus, ele nunca foi criado. Portanto, Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles não existem, eles são. Eles sempre tiveram presente em tudo. Então, Jesus, ele não é gerado no sentido de que Deus o criou. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. O Espírito Santo vem de Deus, vem de Jesus, mas ele vem eternamente. Em que momento ele veio? Não se tem o registro. Por quê? Porque ele é eterno. Todos os três são infinitos, sem começo, portanto, sendo um só Deus, que não deve ser dividido na natureza e ser, mas são distinguíveis por várias propriedades relativas. Não são três partes de Deus. Cada pessoa é plenamente Deus, distintas, mas inseparáveis. O texto da confissão segue dizendo que esta doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e de nossa confiante dependência nele. A Trindade não é um detalhe técnico da teologia, é a base da nossa salvação, da nossa adoração e da nossa comunhão com Deus. Adoramos o Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Esse é um maravilhoso capítulo sobre Deus e a Trindade.
eu espero que isso tenha tocado o coração. Se você chegou até aqui, louvado seja Deus por isso. Você conheceu um pouco mais sobre quem Deus é, sobre quem é o Deus que adoramos. Santo, soberano, eterno, triuno, cheio de glória e de graça. Se esse conteúdo edificou a sua vida, compartilhe também, porque por mais que seja um texto de uma confissão de fé, e que talvez você diga assim, as pessoas ao meu entorno não são adeptas dessa confissão, mas é uma confissão que fala sobre Deus, que fala sobre a Trindade, que fala sobre a Bíblia, que fala sobre fé, e que ela pode sim também ser compartilhada com outras pessoas. Se vocês não são inscritos no canal, considere a possibilidade, nos dê essa moral. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico. Tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Nesse momento específico, a opinião da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.